Muy buenos días Muito bom dia a todos los que están reunidos a todos en los os que diferentes estão reunidos países, nos diversos países, allá en lá em México. no Un México. saludo muy especial al misionero Uma Miguel saudação Bermúdez muito Marín especial ao missionário Miguel Bermúdez E Marim e todos los lugares todos os donde lugares onde están en reunión hoy, estão em reunião no dia como de em hoje, como lugar allá de no lugar lá el hermano Salvador, do irmão El Salvador, en San Juan do Chamula, irmão Salvador em San Juan Chamula, también en Tierra Colorada, também em Tierra Colorada, también allá também lá con nuestro hermano Billy Reverendo, com nosso irmão Billy, Joel o reverendo Álvarez, Billy Joel Álvarez, también en el Perú, também no Peru, en Venezuela también, en Mérida, na Venezuela Tem um também, grupo em aí de Mérida ministros tem um reunidos, grupo lá de em ministros reunidos, Panamá y en no demás Panamá lugares. e nos outros La lugares. lista es larga de Boa todos los Vista. lugares donde hoy É están longa, a reunidos. lista é larga, é Assim que para longa, todos de todos os ustedes lugares onde estão reunidos. que De modo están que en para reunión todos hoy y vocês que mañana, estão em reunião hoje e amanhã, y los que escucharán luego e aqueles que estas escutarão palabras de depois saludo estas palavras de de saudação hoy, de hoje, miércoles 13 quarta-feira, de diciembre 13 de de este año dezembro 2023. deste ano de Pueden 2023. tomar asiento si están en pie. Podem assentar se estiverem em Ayer pé era ou um de dia pé. em Ontem donde foi um dia El onde hermano Branham predicó o irmão comunión Branham pregou comunhão. en el 1965. Em 1965, a mensagem E foi comunhão. E foi, ese último mensaje, essa foi a última aunque mensagem. después Mesmo que se haya depois grabado algo más se o tenha hablado gravado algo mais más, alguma coisa ou falado algo, pero ese fue el que mas essa él foi predicó. a que ele pregou. Vean, allí él estaba Vejam, aí nessa mensagem en ele esa estava, actividad teniendo nessa reunião, ele estava tendo una santa cena uma santa ceia. y E luego depois de la séptima etapa, da sétima etapa, lo cual a qual, en el libro de los Hechos, cuando no livro dos Atos, San Pablo dio quando la São Paulo deu a institución de la cena instituição da ceia, y en donde él dice colocou a ceia aí onde ele diz que Jesús hablando dijo que hacer esto en Jesus falando memoria de disse, mí. fazei isso em memória Hasta de que mim, eu em minha venha. memória até que eu venha. Miren, Olhem, luego de depois la partida da partida del hermano Branham, do irmão Branham, el 24 de diciembre no de dia 24 de 65, dezembro de 1965, se você contar desde el 18 que tuvo desde o esse dia acidente, 18 que ele sofreu esse acidente, fueron 7 días luego, foram 7 partiu. dias depois e ele partiu. y el último mensaje que él E predica, a última mensagem que ele prega foi comunión. comunhão. Y miren E olhem, cómo luego de ese mensaje, como depois dessa mensagem, ya luego él parte, então ele E- parte e como Dios también muestra como Deus também que luego mostra que depois 24 de do dia diciembre 24 de dezembro del 2021, de 2021, 25, um dia dezembro 25 de de dezembro de 2021, 2021, se comenzó en el programa divino algo começou-se muy, no pero que muy programa divino importante. algo muito, muito importante. Foi começado no também- programa divino. E também, Luego de depois de el 18 de do dia 2018, 18 depois do 18 Já de se 2018 terminou já se terminou, finalizou essa etapa essa na qual se etapa onde se fazia todos esos símbolos, todos como los esses bautismos, símbolos, como o el lo cual batismo, representaba que representava, La isso muerte, representava a sepultura e morte, ressurreição. sepultamento e ressurreição de la persona cuando era da sumergida en las pessoa aguas quando bautismales, ela era esa submergida persona nas águas representaba batismais. la Essa muerte, pessoa estava sepultura y resurrección de representando Cristo. assim a morte, E vean como sepultamento tudo e ressurreição de Cristo. Essa terminou. pessoa representava. E vejam como tudo isso terminou, E finalizou-se. se comienza Se começa, se en una nueva inicia etapa en el programa em uma divino, nova lo cual etapa no programa se abre divino,
a qual abre-se aí, essa porta abre-se aí, essa porta no céu, e essa voz, a voz do Senhor, a voz do Filho do Homem, desde o céu, chamando os seus filhos, dizendo a eles, sobe aqui. Porque tudo o que foi instituído durante a dispensação da graça iria chegar em um momento, em um instante, onde terminaria e começaria uma nova dispensação com esse chamado de Apocalipse 4, sobe aqui. E é nesse tempo onde os escolhidos de Deus escutam a voz do seu Senhor, reconhecem essa voz e sobem. Porque todos os filhos de Deus de era em era sempre vão subindo. Nunca retrocedem, voltam. É sempre para cima, e vão escalando até chegar nessa estatura do varão perfeito. E isso se cumpre tanto no indivíduo como também como grupo ou no grupo, como era e como dispensação. E é a grande vitória no amor divino, onde, vejam vocês, se obtém que a coroa de todas as virtudes é na era da pedra angular que se obtém. Estiveram falando, dizendo, tem uma informação que me passaram, as filhas da nossa irmã Maria Luísa, lá em Chicago, elas estiveram me mandando uma informação quando elas estavam fazendo as traduções, já faz uns anos atrás. Vocês perceberam que em 1963, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, o irmão Branham coloca a palavra Love Divine, ou seja, amor divino, quando está supostamente a ser colocado em primeiro lugar o advérbio e depois o verbo. E ele o coloca como em um idioma diferente, ou seja, que isso estaria acontecendo em um idioma diferente, porque ele estava falando que depois disso, durante todo esse tempo de 63, até onde ele volta a repetir isso, e o repetia em várias mensagens, mas na mensagem sobre as asas de uma pombinha branca, em 1965, pelo mês de novembro, quando ele já lhe disse, ó Senhor, agora que tu me curas, é que tu vais me levar. E nessa mensagem ele volta e repete isso, e coloca e diz Love Divine. Quando se supõe que em inglês seria Divine Love, como o exemplo que me disseram, que me falaram para entender bem melhor. Quando falam Casa Branca em espanhol, em inglês se diz The White House. E ele, depois de 1963, ele usava essa terminologia, essa palavra de Love Divine. Usava essa expressão, amor divino. E isso foi o que aconteceu com esses franceses e outro francês. Eram duas pessoas. Um francês. Olhem. Para que vocês tenham isso anotado de onde também podem ler isso. Isso foi falado no estudo bíblico de novembro de 2023, a segunda parte, o tomo 2. Se vocês buscarem nesse tomo, na página 28, lá embaixo, da mensagem na carpa é igual à grande vitória no amor divino, que foi pregado no dia 6 de novembro de 2023. Aí se estava falando dessa ocasião, desse momento. Vamos ler um pouquinho aqui para que vocês vejam. Diz, no outro dia, quando eu falei sobre isso, sobre esses altares, sem saber, sem nunca ter visto isso na história, eu nunca falei nada desde a plataforma sob inspiração
daquilo que eu tenha tido que me retratar. Nunca me retratei. Agora vocês podem chamar isso de semente da serpente ou o que vocês desejam chamá-lo, seja como for, como desejam chamar essas mensagens ou a grande rameira, isso que vocês tanto se opõem a isso. Apenas venham, e por que não vêm até mim com as escrituras, com isso, junto com isso, para ver se isso está correto. Este homem subiu até lá e me abraçou. E iria falar, ele disse, irmão Branham, não para ser sacrílego, mas isso poderia ter sido o capítulo 23 do Apocalipse. Vocês sabem, mais um livro acrescentado, certamente, ele falou. Isso não seria correto, certamente que sim. Não devemos acrescentar nada, e justamente quando ele começou a falar assim, ele começou a falar em línguas, e o rapaz não sabia o que significava falar em línguas. E tão breve quando ele fez isso, diretamente na minha frente estava uma mulher francesa de Louisiana, e ela falou, isso não precisa de interpretação nenhuma, isso era o puro francês, ou isso é o puro francês. E um homem aqui levantou-se e disse, isso é certo, isso é correto. E bem lá atrás, pela parte de trás, estava um intérprete das Nações Unidas, ou seja, da ONU, e falou o seu nome. Ele nunca esteve lá antes, mas ele disse, certamente isso é correto, isso é correto. E aqui está o que escreveram. E cada um deles tinha a mesma coisa, a mesma inscrição quando eles se juntaram. Cada um que estava dando ou fazendo a interpretação com exatidão. E este francês, o segundo aqui, ele escreveu isso porque ele esteve anotando uma ata sobre a reunião ou da reunião. E aqui está o que ele escreveu. Eu, Victor Ledioux, Lennox Lewis, sou um verdadeiro francês, um cristão nascido de novo, cheio com o Espírito Santo. Vivo no 809 norte da Rua 15, Los Angeles, 46. Eu assisto à Igreja Bethel Arne Vicks. Arne Vicks é o nosso pastor, o ministro pentecostal da Igreja Pentecostal Maior de Los Angeles, uma tradução de uma profecia sobre o irmão Branham, dada por Danny Henry em francês no dia 11 de fevereiro de 1961, no Desejum dos Homens do Negócio de Deus Completo, uma fiel tradução da profecia. Os três falaram que é isto aqui. Os três disseram que é isto. Porque tu tens escondido, porque tu tens escolhido o caminho estreito. Vê? Simplesmente contra. Eu teria que caminhar sozinho. Eu posso entender isso. Moisés teve que fazer a sua escolha. Aí está isso. E também, vejam, ele não tinha que fazê-lo, mas ele o fez. Havia o caminho mais difícil. Tu, vês? Porque tu escolhestes o caminho estreito. Havia mais difícil. Tu fizestes, tu caminhastes pela tua própria escolha ou eleição. Lembrem-se, a rua estreita, a estrada estreita, onde estava o amigo do irmão Branham, vejam. Esse amigo, ele escolheu essa estrada estreita. Esse amigo escolheu essa estrada estreita. Agora, para alcançar as promessas divinas, a estrada é estreita, e vejam, para tudo aquilo que o mundo dá, tudo que o inimigo de Deus, o diabo dá, a estrada é ampla, o caminho é amplo. Lembre-se que eu estou lendo do estudo que se pregou nesse momento, ou naquele momento. Às vezes eu leio o que eu digo. Aí, eu estou lendo o que eu disse aí. Diz o irmão Branham, em outras palavras. Aí ele está lendo do irmão Branham. Em outras palavras, eu não tinha que fazer isso. Eu poderia colocar-me do seu lado, da sua parte, e ir junto com ele se eu quisesse, ou seja, com aquele que estava aí falando isso. Mas eu fiquei eu quero ficar com a palavra. Tu tens escolhido a decisão certeira e precisa. E é o meu caminho. E se vocês prestarem atenção, diz o irmão Branham, ele está lendo aí, eu estou lendo do irmão Branham. Se vocês prestarem atenção, ele está recalcado e sublinhado. Se vocês veem, isso está escrito em francês, falando em francês isto, o verbo antes do advérbio.
Veem? Devido a essa decisão tão transcendental, uma enorme porção do céu te espera. Agora lembre-se que isso seria num outro idioma. Que aconteceria essa grande vitória, e continua dizendo, agora isso é o que eu me fazia a pergunta, quando eu morrer, será? Então eu pensei casualmente, o céu não está dividido em diversas porções lá em cima, o céu é o reino dos céus que está dentro de nós, que a pessoa espera. Vê agora, observe, que decisão mais gloriosa, isso em si mesmo é aquilo que dará e fará com que aconteça a tremenda, grande vitória no amor divino, vê? Nós diríamos, na tremenda vitória no divino amor, nós falaríamos assim, mas em francês seria amor divino. Assim como em alemão ou em qualquer outro idioma, vê? Eles pegam o verbo antes do advérbio. Agora vejam o que significava descer até o Jordão. Estamos aqui embaixo agora. Cruzemos para o outro lado agora, deixemos de brincar. Cruzemos para o outro lado agora, porque tudo nos pertence. Agora, se vocês prestarem atenção, ou prestam atenção nesse pequeno detalhe aí, nesse detalhe, o qual ele continuou falando assim, como Love Divine, e é por isso que ele dizia, olha, Benji, tudo o que tu fores colocar nos estudos, coloca de 63 até 65, ou seja, quando fores colocar nos estudos, coloca isso sempre, começa de 63 para baixo. E já que depois continua pondo de 62, 63, se tiver algum extrato que tenha a ver com esse tema, relacionado com esse tema. Mas coloca primeiro desses anos. Agora vejam, tudo isso estava mostrando que neste tempo final está acontecendo. Não o que neste tempo final acontecerá. Vê que tudo agora se fala em tempo presente, porque tudo que Deus prometeu, profetizou, precursou pelo reverendo William Branham e todo o ensinamento e as boas novas que nos trouxe pelo anjo do Senhor Jesus Cristo, William Souto Santiago, agora estamos vivendo isso, estamos palpando isso. Por isso é que vocês podem ver que quando Deus viu o corpo de Jesus, ou para o corpo de Jesus, olhem na página 146 do parágrafo 1299. Ele diz, Deus nunca tinha separado a noiva do noivo, todavia ou ainda. Assim que quando Deus olhou para baixo sobre ele, sobre o corpo de Cristo, ele viu a ambos, varão e fêmea. Tudo foi redimido nesse corpo, vê? Eles são um. A mesma palavra falou do noivo, fala da noiva, e escreve Cristo e a noiva é igual, são um, é igual varão e fêmea. E é neste tempo final, na era de ouro, a era da pedra angular, a era do amor divino, onde a noiva e o noivo são um. Ou seja, a palavra, o verbo e os escolhidos são um. Então, vejam vocês uma coisa muito formosa, que quando ele olhou até lá, ele ainda não tinha separado, todavia, ou ainda, a noiva, ou seja, ele estava na cruz como varão e fêmea. E quando ele entregou o seu espírito, vejam vocês que já ao terminar esse labor, esse trabalho lá na cruz do Calvário, depois no dia de Pentecostes, ele desceu lá, o Espírito Santo desceu, vejam, e foi separado ali esse espírito feminino. Mas olhem o que acontece neste tempo final, neste último tempo. E é que
ele voltará a olhar. E quando ele olhe, ou olhar, aí ele verá que somos um com ele, junto com ele. Que volta-se novamente, volta a ser essa noiva, volta a ser um com ele. Porque os filhos de Deus, vejam, estão representados em águiazinha, filhotinhos de águias, as quais estão nesta terra, porém chegará o momento e vai chegar o momento onde essas poderosas asas da grande águia iriam descer e iriam chamar a subir até lá em cima, ao cúspide, ao topo da era da pedra angular, e aí se uniria, a igreja noiva se uniria com essa grande águia, a qual traz nas suas asas cura. E disso da página 14a, no parágrafo 144, nos diz uma pequena porção aí, diz que façamos o que possamos enquanto for de dia, e algum dia haverá as asas de uma águia branca descerão. Porque diz descerão, lembrem-se que esses ministérios estão no céu representados nos arcanjos Gabriel e Miguel, na sétima dimensão. E estarão aí, e estiveram aí, enquanto ele estava como intercessor. Mas depois, quando ele acabou essa obra de intercessão no céu, e ele começa a realizar, fazer essa etapa depois de tomar o livro, abri-lo no céu e trazê-lo à terra e entregá-lo a um homem para que o coma. Aí é o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Ou seja, que vem, vamos dizer assim ou falar assim, vem com todo esse poderoso exército de Gabriel, de Miguel, o Filho do Homem. E então vem isso que estava no céu, vem a se tornar uma realidade na terra. E no meio da igreja, então, que essas duas poderosas águias dessa águia branca, e águia significa profeta, descerão. Mas vejam o que diz, ele desenha aí uma pedra angular e as eras e uma flecha apontada para a pedra angular, e ele diz, ele nos levará. As asas de uma águia branca descerão, e ele nos levará. E escreve, o rapto é igual à águia branca. Os rapta. E agora vejam como é que essas poderosas asas na era da pedra angular e dispensação do reino, na era do amor divino, onde ele nos falou na página 54, parágrafo 464, onde seria essa grande vitória do amor divino. Nos diz, página 54, parágrafo 464, porque tu escolhestes o caminho estreito, o caminho mais difícil, a senda mais difícil, tu andaste na tua própria escolha. Agora, olha, eu estou lendo esse pedacinho de extrato que tem aqui, que foi tomado disto que nós já lemos diretamente do livro, onde estava todo o relato disso, mas aqui está essa pequena porção para ver o que o irmão William escreveu aí do livro de citações. Diz, agora este homem, cuidado com o que está escrito. Agora vejam que está escrito em umas palavras estrangeiras. Tu escolhestes a decisão correta e precisa, certeira, e ela é minha via, o meu caminho. Bendito Deus, ela é o meu caminho. E diz que por causa dessa decisão tão importante, uma porção enorme do céu te espera. Ele nunca tinha ouvido a respeito da visão. Ou seja, da visão da carpa. Ele disse, por causa dessa decisão tão importante, uma enorme porção do céu te espera. Ele nunca tinha ouvido a respeito da visão. Vê vocês se lembram da visão? Uma porção enorme do céu te espera, te aguarda. Que decisão tão gloriosa tu fizeste. Vê, isto
em si mesmo. Agora aqui está. Daqui por diante eu não entendo. Isto em si mesmo é isso, um grande parênteses em torno disso, o qual dará, isso dará, e vai vir a acontecer a tremenda vitória no amor divino. E aí ele desenha uma pedra angular e escreve amor. Eu não sei o que isso quer dizer. Isto virá a acontecer, talvez na pequena carpa. Em um desses dias, colocada lá atrás, ele fará isso notório. A pequena carpa escreve 12 por 20, vê no quartinho. E ele escreve a pequena carpa, a carpa pequena, a tremenda vitória do amor divino. E em cima escreve a via de Deus, o caminho de Deus, carpa pequena igual amor divino. Tem um outro lugar onde ele escreve o quartinho. Vamos ver se achamos ele aqui. Diz, escreve quartinho. E nos fala dessa grande vitória no amor divino. Vamos ver. O amor divino e quartinho. Vamos ver se nós achamos ou encontramos. Mas tem um lugar também onde estava escrito assim, desse jeito, mas depois nós buscaremos em outros lugares, em outras mensagens nós falamos isso, ou disso. Agora vejam esta outra aqui da página 26. Página 26. Página 26. Parágrafo 214 diz, agora, estamos tentando a cada noite encontrar ou achar algo que eu estou procurando, e isso é o que Deus, por uma visão, me disse, me falou sobre o meu ministério, que meu ministério está fazendo a sua terceira mudança, e eu estou anelando, desejando por isso que comece aqui no tabernáculo. Eu não sei se ele fará ou não, mas eu estou anelando, desejando por ele que ele faça assim. Eu confio que será de alguma forma, que seja que será. Eu desejo pregar o evangelho de tal forma, ou fazer algo que ajude suficientemente a humanidade para uma forma de vida mais feliz e para uma forma de vida mais saudável. É o meu sincero desejo. E escreve a terceira etapa, a carpa visão. Vejam o sentido, o sentimento do irmão Branham, consciente daquilo que lhe foi mostrado nessa visão, de que nesse lugar tinha muita gente com necessitada, e ele via como que estava sendo curada por essa gloriosa manifestação aí do poder divino, o qual ele desejava isso e tentava. Ele falava, se eu estico a minha mão um pouquinho, ou se eu estico a minha mão eu conseguirei alcançá-lo, ou seja, que ele desejava ser esse instrumento para realizar esse labor, esse trabalho. Mas vejam vocês, ele terminou os seus dias e ele partiu. E não se cumpriu no seu tempo. Tampouco se cumpriu no tempo de Paulo, e muito menos no de Paulo, Irineu, Martim, Colombo, e como tínhamos lido no extrato faz pouco tempo, onde ele dizia ou falava que nenhum grupo podia receber mais ou muito mais do que o mensageiro da sua era receberia ou recebe nesse momento, nesse instante. Se Paulo partiu, vejam, não podem receber mais do que Paulo recebeu. A promessa para eles era a ressurreição. E assim com cada um dos mensageiros, e nenhum deles se cumpriu essa etapa gloriosa da grande vitória no amor divino. E assim aconteceu com todos, incluindo com nosso amado irmão William Soto Santiago. Ele chegou até onde ele tinha de chegar. Depois,
Ele se foi com a promessa da ressurreição, porque a ele nós vamos voltar a vê-lo. Mas já, para esse tempo, já será com a ressurreição de todos os santos em corpos glorificados e eternos, para estar de 30 a 40 dias aqui e depois ser raptados. O cumprimento daquilo que Deus prometeu que será a grande vitória no amor divino é com um mensageiro vivo, vigente, e um povo vivo vigente, que está presente. Assim como esse mensageiro é adotado, assim o grupo também será adotado e obterão as bênçãos que correspondem, que pertencem a esta dispensação, a dispensação do reino, e a esta era, a era do amor divino, porque todos os escolhidos de Deus têm reconhecido a voz do Senhor, têm reconhecido, vejam, a voz de meu amado, o qual isso em Cantares, em algumas escrituras aí, em alguns capítulos, fala disso, o qual é a voz, e isso é a voz do esposo, a voz de Deus. A qual é a voz do esposo, a voz de Deus, a voz de aclamação, de arcanjo, de trombeta de Deus. Tudo é reunido, se reúne em um só. E os escolhidos de Deus deste tempo final têm escutado essa voz, a têm reconhecido e subiram. E estão se preparando para obter as bênçãos que esse mensageiro, como servo fiel e prudente, o qual ele na sua vinda, o Senhor, o encontrou dando alimento a tempo aos seus escolhidos, e essas bênçãos são para eles também, porque o grupo recebe as bênçãos do seu mensageiro. Assim que continuemos em frente neste tempo final, escutando a voz de Deus, a voz do Senhor, e nos preparando para a transformação. Reconhecendo a voz do Senhor, a única voz, a voz do Filho do Homem, reconhecendo, vamos colocar assim, os escolhidos reconhecendo a voz do seu Senhor, os escolhidos reconhecendo a voz do seu Senhor. Foi para mim um privilégio grande, uma bênção grandiosa poder enviar estas palavras de saudação a todos os irmãos lá na Venezuela, no México, no Peru, no Panamá, na Argentina, no Brasil, na África, e para todos os lugares onde hoje, quarta-feira, 13 de dezembro, estão reunidos, e aqueles que vão se reunir pela noite também, e aqueles que se reunirão no dia de amanhã também. Que Deus os abençoe grandiosamente e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.